Trago uma informação de bastidor que ameaça virar o jogo geopolítico da América do Sul de forma jamais vista. Fontes de alto escalão confirmam que o atual presidente dos Estados Unidos colocou as mãos diretamente sobre Nicolás Maduro. Mas o que poucos sabem, e o que a mídia tenta a todo custo abafar, é que Maduro, diante da pressão internacional e do isolamento crescente, decidiu usar a única carta que ainda tem em mãos: informações explosivas sobre o presidente barbudo do Brasil e seus aliados. Maduro ofereceu tudo, cada detalhe, cada esquema, cada reunião escondida. Ele garantiu que, se for protegido, abre a boca e derruba todos que hoje se sustentam no poder com o apoio de regimes alinhados à velha cartilha da esquerda latino-americana. A negociação é tensa. Trump, sempre calculista, sabe que tem diante de si um trunfo raríssimo. Não apenas militar ou territorial, mas político. Se Maduro realmente falar o que sabe, o castelo de cartas que sustenta a narrativa progressista na América do Sul desmorona em poucos dias. O nome do Brasil já estava na mesa, mas agora, com as palavras de Maduro, ele se torna o centro da investigação geopolítica que Trump pretende conduzir com punhos de ferro. E a pergunta que se faz em Washington é direta: quanto vale o silêncio de um ditador encurralado? Ou melhor, quanto vale sua delação? O cenário que se desenha nas sombras é de puro xadrez diplomático. Oficialmente, os Estados Unidos alegam estar na Guiana para proteger a integridade territorial do país diante das ameaças venezuelanas. Mas fontes ligadas ao Pentágono confirmam que há um movimento silencioso, estratégico, que envolve agentes de inteligência e reuniões confidenciais fora dos holofotes. O foco? Maduro. O objetivo? Garantir que ele entregue com provas e datas tudo o que sabe sobre os esquemas financeiros, diplomáticos e militares envolvendo o líder do Brasil e sua relação velada com Caracas. E Maduro, percebendo que está prestes a ser esmagado entre sanções e isolamento, fez o impensável. Em uma reunião intermediada por um país neutro, ele teria garantido que, se abrir a boca, não sobra um na esquerda brasileira. Segundo relatos, ele mencionou dossiês com registros bancários, movimentações logísticas, comunicações criptografadas e até encontros secretos em embaixadas. Tudo isso estaria pronto para ser entregue em troca de proteção política e garantias para sua segurança pessoal e de sua família. Trump, por sua vez, sabe que está diante de uma chance histórica. A América Latina sempre foi o quintal de influência disputado por potências globais. Agora, com Maduro acuado e disposto a negociar sua sobrevivência, o presidente dos Estados Unidos enxerga a possibilidade de redefinir completamente a balança de poder na região. Se o acordo for concretizado, não será apenas uma vitória contra o regime chavista. Será o início do desmonte de uma rede de apoio entre governos que fingem ser democráticos, mas operam nos bastidores como verdadeiras máfias ideológicas. Enquanto isso, a Guiana continua sendo o palco visível do embate. Tropas americanas já estão posicionadas. Equipamentos militares cruzam o Atlântico. E a imprensa global foca sua atenção na tensão entre Caracas e Georgetown. Mas o que poucos sabem é que, por trás desse movimento, há um acordo prestes a ser fechado. Um acordo que pode virar a chave da história recente do continente. Maduro sabe que não pode resistir sozinho. E Trump sabe que, se fizer esse jogo com inteligência, destrói duas ameaças com uma só jogada: o regime venezuelano e os tentáculos silenciosos que esse regime estendeu até o Planalto Central. A movimentação dos bastidores já chegou ao conhecimento de diplomatas europeus. Alguns deles alertam que, se confirmadas as revelações que Maduro promete entregar, haverá uma crise diplomática sem precedentes entre Brasil e os Estados Unidos. Afinal, Washington poderá usar as informações como argumento para aplicar sanções, abrir investigações internacionais e até pressionar organismos multilaterais a revisar acordos e cooperações com o Brasil. O presidente barbudo, que hoje finge neutralidade, será colocado contra a parede como nunca antes. E o silêncio do governo brasileiro começa a ser interpretado como confissão. Nenhuma declaração contundente, nenhum apoio claro à Guiana, nenhuma iniciativa de mediação, apenas omissão.
O motivo pode estar justamente no temor de que as informações que Maduro ameaça entregar revelem uma conexão profunda, antiga e até hoje camuflada entre Brasília e Caracas. Documentos, vídeos, áudios. Maduro estaria disposto a entregar tudo em nome da própria sobrevivência. Ele não quer terminar como outros ditadores depostos. Ele quer sair de cena com garantias. E para isso, promete fazer o sistema ruir. A guerra no Essequibo, portanto, pode ser apenas o verniz. O que está realmente em jogo é uma guerra de bastidores, de espionagem, de chantagem e de sobrevivência política. E Trump está jogando com frieza. Ele sabe que, se arrancar de Maduro as provas que promete, conseguirá não apenas enterrar o regime venezuelano, mas também iniciar uma sequência de abalos sísmicos que atingirão diretamente o coração do governo brasileiro. E mais, poderá usar essas informações para consolidar seu papel como o presidente americano que desmantelou as estruturas ocultas da esquerda sul-americana. Se a mídia vai divulgar isso? Quase impossível. Mas as engrenagens estão em movimento. E no fim desse jogo, quem achava que estava seguro pode descobrir que estava sendo vigiado o tempo inteiro. Nicolás Maduro, pressionado por todos os lados, inclusive dentro de suas próprias forças armadas, sabe que está com o tempo contado. Internamente, a situação econômica da Venezuela é catastrófica. O povo está exausto, os militares divididos e os antigos aliados internacionais, como Rússia, Irã e até a própria China, demonstram cautela em se comprometer com um regime que pode desmoronar a qualquer momento. Diante disso, o ditador resolveu colocar sua sobrevivência nas mãos do atual presidente dos Estados Unidos. E o preço que propõe para continuar respirando é um só: a verdade sobre o líder brasileiro, que insiste em posar de neutro enquanto tece articulações em silêncio com governos de viés autoritário. De acordo com fontes ligadas ao Departamento de Estado, a proposta de Maduro é simples e direta. Ele entrega arquivos completos de comunicações sigilosas, relatórios de reuniões em Havana e detalhes de como recursos venezuelanos abasteceram campanhas políticas e operações subterrâneas em países vizinhos. E não para por aí. Ele também afirma possuir provas do envolvimento de agentes brasileiros em estratégias de desinformação, suporte técnico para monitoramento civil e até transações financeiras feitas por intermediários em países caribenhos. A bomba que Maduro guarda em mãos não é qualquer coisa, é munição bruta e pode reescrever por completo o atual mapa de poder da América do Sul. Trump, com seu estilo implacável de negociação, colocou a Venezuela sob cerco militar, psicológico e diplomático. Cada passo dado por suas tropas na fronteira não é apenas para defender a Guiana, mas para sufocar Maduro a ponto de forçá-lo a assinar o pacto que os bastidores de Washington já rotulam como a delação do século. Um documento que poderá, segundo estimativas de analistas do Pentágono, gerar impactos em série: cassações, bloqueios de ativos internacionais, abertura de comissões de investigação, pedidos de prisão em cortes internacionais e o isolamento político de figuras até então blindadas por acordos de conveniência. A retaliação já começa a ser desenhada. Alguns embaixadores aliados a Washington começaram a emitir sinais de que a paciência com o Brasil está se esgotando. A recusa em se posicionar claramente contra a Venezuela, somada ao histórico recente de aproximações ideológicas com regimes totalitários, acendeu alertas vermelhos no coração da Casa Branca. A narrativa de neutralidade não convence mais. E com Maduro disposto a entregar os bastidores, o que restará será apenas o silêncio constrangido daqueles que sempre negaram envolvimento, até que surgiram os áudios, os extratos, os dossiês. O mais grave é que o Brasil, ao tentar fugir da crise no Essequibo, acabou se colocando diretamente no centro dela. Uma vez que Trump coloque as mãos sobre os documentos venezuelanos e os torne públicos, não será mais possível esconder. O Congresso americano já se prepara para receber parte dessas informações por meio de uma audiência fechada que pode ocorrer nas próximas semanas. A expectativa é de que o próprio Maduro envie uma gravação oficial como prévia de colaboração, onde revelaria os primeiros nomes envolvidos nas conexões bilaterais subterrâneas.
Entre os citados estariam diplomatas, empresários, membros do alto escalão do governo brasileiro e figuras estratégicas da inteligência sul-americana. Essa colaboração entre Trump e Maduro, algo que até pouco tempo seria considerado impossível, é a jogada mais ousada da atual presidência americana. E os motivos são claros. Se conseguir desmantelar os bastidores da esquerda latino-americana através da palavra de um de seus principais arquitetos, Trump não apenas resolve a crise venezuelana, mas também redesenha os rumos da política hemisférica. É um movimento que visa não só a estabilidade da região, mas também a eliminação das bases de apoio que alimentam uma ideologia falida e perigosa, conforme definem os aliados mais próximos da atual gestão em Washington. E no meio de tudo isso, o Brasil segue mudo. Um silêncio que já não pode ser interpretado como prudência, mas como medo. Medo do que será revelado. Medo do que está por vir. Medo do efeito dominó que essa delação pode provocar. O próprio gabinete do presidente brasileiro estaria em alerta máximo. Reuniões emergenciais, reavaliações de estratégias de comunicação, monitoramento constante das movimentações militares dos Estados Unidos e da postura de Caracas. O cerco se fecha. E mesmo aqueles que sempre zombaram da influência americana começam a perceber que o jogo mudou. As perguntas se acumulam. O que Maduro realmente sabe? Que tipo de acordos foram firmados nas sombras? Quais documentos estão prestes a cair nas mãos do presidente mais imprevisível da atualidade? E mais importante, por quanto tempo será possível segurar essa verdade antes que ela exploda em rede mundial? O desfecho se aproxima, e o que está em jogo não é apenas um território disputado, mas a narrativa de uma era. Trump está prestes a virar a mesa, e desta vez, com a colaboração inesperada de um homem que sempre foi seu inimigo, mas que agora, em nome da própria pele, pode se tornar o maior aliado da verdade. A esquerda latino-americana nunca esteve tão próxima do colapso, e tudo pode começar com uma única frase dita por Maduro. Agora, eu vou contar tudo.